Boa noite, seja muito bem-vindo a esse culto online, esse culto de ensino bíblico. Nos próximos minutos nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, vamos estudar as Escrituras Sagradas juntos e vamos adorar ao nosso Senhor, vamos louvá-lo e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, como sempre é. Então eu quero já lhe convidar a dar toda a sua atenção e concentração àquilo que nós faremos juntos aqui. Você não está apenas assistindo um vídeo na internet, ou não é como se você estivesse em um culto. Você está em um culto. Culto é uma união de pessoas com um propósito, com o objetivo de adorar a Deus, de glorificar a Ele e de aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, de falar sobre as coisas de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Estamos reunidos aqui em inúmeras pessoas com um objetivo: glorificar a Deus, adorar a Ele e ouvir a mensagem que Ele tem a nos passar nessa noite. Nós estamos em um culto, a diferença é que é online e nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas estamos unidos pela mesma fé, pelo mesmo desejo, pelo mesmo interesse de glorificar a Deus. E antes da gente começar a falar sobre a palavra de hoje, e daqui a pouco vamos fazer a nossa oração de adoração a Deus, mas primeiro eu quero lhe dizer duas coisas. O tema de hoje vai ser muito importante para aqueles que desejam desenvolver comunhão com Deus. Se é o seu caso, participe do culto até o final, não saia antes. E segundo, se você conhece alguém que tem esse desejo, esse interesse de desenvolver comunhão, relacionamento com Deus, então convide essa pessoa para participar do culto agora com você, ao vivo mesmo. Você pode compartilhar, tem aqui abaixo a setinha de compartilhar, você aperta ali, vai sair do YouTube, você manda para ela o link, mas depois você volta aqui e continua assistindo normalmente, tá bom? Compartilhe então com alguém, deixa o seu like, quando você aperta no joinha, o próprio YouTube já distribui para mais gente também. E a outra coisa que eu quero lhe dizer, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje e adorarmos a Deus, é que os problemas e as lutas que nós enfrentamos, eles não podem nos impedir de adorar a Deus. Nós devemos adorá-lo, buscá-lo, ouvi-lo, mesmo diante das lutas e dos problemas. Mas eu sei, nós não vivemos em um mundo paralelo, nós não somos alienados. Eu sei que quando nós estamos passando por algum problema muito sério, muito delicado, é muito difícil da gente conseguir pensar ou se concentrar em qualquer outra coisa. É como se aquele problema sempre ficasse no pano de fundo da nossa mente. A gente está ali fazendo outras coisas, mas é como se o pensamento nunca saísse daquele problema. Você está com uma situação muito delicada com o seu filho, por exemplo. Você vai para o seu trabalho, você faz as coisas em casa, você cozinha, lava roupa, lava louça, mas é como se o tempo todo aquele pensamento ficasse ali, a preocupação com o filho que você descobriu que está nos vícios, que está usando drogas, ou um problema financeiro, uma conta para pagar e tudo se acumulou e você não tem condições para arcar com todas as despesas que se acumularam. Então esse tipo de coisa, ele fica latejando ali na nossa mente, mesmo enquanto nós estamos fazendo outras coisas e outras atividades. E fica mais difícil de adorar a Deus, não por falta de desejo ou de interesse, mas a concentração fica mais difícil. Eu sei disso. E por isso que a primeira oração que eu quero realizar aqui nesse culto é por você que está enfrentando uma tribulação, um problema muito grande, uma aflição que está te entristecendo, te aborrecendo e que está ocupando a sua mente de tal maneira que você já não consegue fazer mais nada sem que esse pensamento esteja pelo menos em segundo plano ali na sua mente, na sua cabeça. Eu vou orar por você, justamente para que Deus cuide dessa situação que te preocupa, para que então você tenha paz, segurança de que Deus já está trabalhando nisso e assim você consiga se concentrar melhor na palavra que nós traremos para você aqui hoje, e você vai poder se concentrar melhor no seu louvor, na sua adoração a Deus. E eu quero já compartilhar um versículo com você. Salmos 46:1 diz que Deus é um refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente na tribulação. É fato, nós sabemos que Deus é sempre presente. Deus está presente o tempo todo, no momento bom, no momento ruim, mas a Bíblia enfatiza que na hora da tribulação Ele está bem presente.
É como se na hora que nós passamos por angústias, por tribulações e nós temos uma vida de comunhão com Deus, então é como se nesse momento Deus se fizesse mais presente ainda, como se Ele nos pegasse nos braços. Ele se faz ainda mais presente quando nós estamos passando por lutas. Que essa palavra já te traga consciência de que você não está sozinho e de que essa luta pode ser maior do que você, mas não é maior do que Deus. E se Deus está com você, então, no fim das contas, a vontade dele vai prevalecer e até as coisas que a gente não entende no primeiro momento, no final das contas, acaba contribuindo para o nosso bem. Já deixa aqui abaixo, nos comentários, se você está passando por uma tribulação, por um momento difícil, coloque um pedido de oração aqui agora, porque essa é a primeira oração que eu farei. Eu vou orar por você que está passando por uma situação muito difícil. Agora, nesse momento, você está preocupado, você está triste, você está chateado, me conta aqui nos comentários o que está acontecendo com você, porque eu vou apresentar o seu pedido a Deus em oração nesse momento. Feche os seus olhos então, concentre a sua mente, os seus pensamentos em Deus, e nós vamos daqui a pouco ouvir a palavra dele, daqui a pouco vamos adorá-lo, mas agora é a hora de colocar diante dele tudo aquilo que vem te afligindo, te entristecendo, te aborrecendo, te deixando preocupado, aquilo que ainda está aberto em você, uma ferida ainda aberta, aquilo que você ainda não conseguiu digerir, processar, aquilo que ainda te atrapalha, que fica o tempo todo latejando aí na sua mente. Coloque isso diante de Deus agora e deixa eu orar por você. Senhor, eu quero lhe apresentar nesse momento cada pedido de oração que é deixado aqui nos comentários. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, com um propósito de te adorar, de ouvir a tua palavra, de saber qual é a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas eu sei que há, participando desse culto, pessoas que estão aflitas, angustiadas, carregando dentro de si tristezas, preocupações, ansiedades, e tudo isso dificulta, meu Deus, a nossa concentração. Mas nós queremos, meu Pai, nos concentrar 100% no que o Senhor tem a nos dizer. Queremos nos concentrar 100% na adoração que dedicaremos ao Senhor daqui a alguns minutos. Por isso, eu oro e peço ao Senhor agora que visite cada pessoa que participa desse culto e que o Senhor venha tratar daquilo que preocupa ela, Senhor. Eu oro pelas mães que carregam a preocupação pelo filho, a preocupação de ter descoberto que o filho se envolveu com más amizades, se envolveu com vícios, com drogas, a preocupação de descobrir que o filho está envolvido com atividades ilícitas, criminosas, e isso, meu Deus, parte o coração de qualquer mãe. E eu acredito que há mães participando desse culto agora nessa situação. Meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite esse filho, o Senhor comece a fazer a tua obra na vida dele. Se as palavras dessa mãe já não estão sendo suficientes, se os conselhos dessa mãe já não estão sendo o bastante, então que o Senhor entre em ação, é o que eu te peço, meu Deus, para afastar, para arrancar todo mal que tem dominado a mente desse filho, para libertá-lo dos vícios, para libertá-lo da depressão. Parte o coração de uma mãe ver o filho trancado no quarto, sem força para trabalhar, sem ânimo para se arrumar, para tomar banho, para sair, e ela faz o que está ao alcance dela, mas parece insuficiente, Senhor. Ela precisa de uma intervenção divina, ela precisa de um milagre, e é o que eu peço ao Senhor agora: opere milagre, Senhor. Eu oro por aqueles que estão lutando contra uma enfermidade, e cada vez que ela vai ao médico, a notícia é pior. Ela chega ao consultório esperançosa, acreditando agora finalmente esse exame vai mostrar algum resultado, alguma melhora, mas as notícias que ela recebe, meu Pai, são sempre piores do que as anteriores. Parece que o quadro só se agrava e os tratamentos, os medicamentos não surtem efeito nenhum. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita agora essa pessoa, toca com a tua mão no corpo para arrancar agora essa enfermidade, essa dor. Oro também por aqueles que a dor, a doença é emocional, não é física. Ela não sente uma dor na pele, no corpo, nos ossos, mas ela sente uma dor emocional. Ela tem lidado com a depressão, com a ansiedade, com as crises de pânico. Meu Deus, em nome de Jesus,
leva cura a essa pessoa agora. Nós oramos ao Senhor com humildade, meu Deus. Não oramos aqui como quem quer determinar o que o Senhor deve ou não fazer. Não oramos aqui com a ousadia de quem quer dar ordens ao Senhor. Não, oramos com humildade e oramos com fé, porque cremos, sabemos que o Senhor pode mudar qualquer situação. Então tem misericórdia de nós, Senhor, e glorifica o teu nome, operando milagres na vida dessa pessoa. Talvez o que preocupa ela são os relacionamentos no trabalho, os relacionamentos familiares, briga, contenda, discussão dentro dessa casa. Então afasta essas brigas, Senhor, que haja paz, que haja alegria, união nesse lar, nessa casa, nessa família. Eu oro por aqueles que estão passando por um momento financeiro tão delicado, que já começou a faltar o básico dentro de casa. Oro por aqueles que estão lutando e empreendendo e se deparando com as dificuldades de empreender em nosso país. Que o Senhor dê força, dê garra, que o Senhor ajude essa pessoa a vencer os obstáculos. Oro por aqueles, meu Deus, que têm uma conta a pagar e estão angustiados, aflitos, perderam o apetite, perderam o sono, porque já não sabem mais o que fazer para arcar com os compromissos. Senhor, o Senhor pode mudar qualquer situação, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor opere milagres, a começar pelo milagre interior, levando paz a essa pessoa que estava aflita e tão preocupada, tão triste, que em nome de Jesus, o Senhor leve paz ao coração dela agora. Que o Senhor dê ao coração de cada pessoa que participa desse culto a segurança, a certeza, a convicção e a tranquilidade de saber que o Senhor está cuidando daquilo que a preocupa. Em nome de Jesus, respire fundo aí agora, e em nome de Jesus receba paz, alívio na sua alma. Se o seu coração estava agitado, que você receba calma agora. Se o teu espírito estava em agonia, aflito, receba paz agora. Receba confiança, segurança de que Deus está cuidando de tudo. Respire fundo e receba essa paz, e em nome de Jesus, que cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários seja atendido pelo Senhor para a tua honra, para a tua glória, por amor do teu nome, é o que eu te peço. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu creio que aquilo que te preocupa já está sobre os cuidados de Deus. Então agora, tenha paz. Às vezes, nós nos deparamos com situações que a gente se sente de mãos atadas, a gente se sente impotente, porque nós somos limitados. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer. Então existem situações que realmente nos preocupam, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica angustiado, preocupado, pensando, coloca a cabeça para pensar o que eu posso fazer para resolver isso, e a gente não consegue encontrar uma solução. Sabe qual é a melhor coisa a se fazer diante disso? Colocar os cuidados de Deus, porque quando você não sabe o que fazer, Deus sabe. Aquilo que foge do seu alcance está ao alcance das mãos de Deus. E eu quero que você creia, confie no que eu estou lhe dizendo pelo Espírito. Deus está tratando dessa situação. Você tem comunhão com Deus, então Ele está presente o tempo todo, mas agora na angústia, Ele está ainda mais presente. Ele se faz um socorro bem presente. Ele está ao seu lado e Ele está cuidando dessa situação. Tenha paz e confie em Deus. Amém? Vamos então entrar agora na palavra de Deus, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode pegar a palavra de Deus aí, eu vou colocar uma canção, um hino, para você já preparar o seu espírito para aquilo que você vai ouvir. E se você quiser acompanhar a leitura, embora nós vamos colocar os versículos aqui, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, Carta aos Efésios, capítulo 5, é a palavra que nós vamos compartilhar hoje com você. Ouça essa canção, adore a Deus através dessa canção e já prepare o seu espírito para a palavra que você vai receber hoje. E em seguida, logo após a mensagem, nós vamos juntos orar e adorar a Deus, louvar a Ele e receber mais da presença santa de Deus na nossa vida. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu
viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós vamos ler então a carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas antes, para você entender algo importante, as cartas que os apóstolos escreveram, elas têm o objetivo de edificar a igreja. O que isso significa? Eles escreveram essas cartas com o propósito, com o objetivo de trazer orientações às igrejas. O evangelho estava sendo espalhado, muitos gentios, pessoas que não eram do povo judeu, estavam se convertendo, conhecendo a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor Jesus, e por isso eles precisavam se edificar, eles precisavam desenvolver a comunhão, o relacionamento com Deus. E esse foi o objetivo, e é até hoje, das cartas registradas na Bíblia: edificar a igreja, trazer orientações, ensinamentos práticos de como os novos cristãos deveriam se comportar para agradar a Deus e para desenvolver comunhão com Ele. Por isso, se você deseja ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, desenvolver o seu relacionamento com Ele, saiba que esse é o objetivo das cartas que estão registradas ali na Bíblia, no Novo Testamento. E é uma carta que nós vamos ler agora, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Já vamos ler juntos aí, ó. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos lá.
como que eu, um ser humano, falho, pecador, cheio de defeitos, pequeno, imperfeito, como que eu posso imitar a Deus? Porque se a palavra dele está me orientando a fazer isso, é porque eu posso. Mas pode parecer um pouco distante, como que eu, imperfeito, tão pequeno, tão pecador, vou conseguir imitar a Deus? Realmente, nós não podemos imitar, não conseguimos imitar a divindade de Deus. Nós não conseguimos imitar o poder de Deus. Só Ele pode operar milagres e coisas do tipo. Só Ele é todo-poderoso, só Ele é divino, só Ele é perfeito. Nós não podemos imitar a perfeição de Deus. Mas nós podemos, e é o que a Bíblia está nos ensinando aqui, nós podemos e devemos nos empenhar, nos esforçar para imitar o caráter de Deus, o comportamento dele, que foi revelado através da vida do Senhor Jesus, através da palavra de Deus. Isso nós podemos fazer. E é isso que ele está orientando a gente a fazer como filhos amados. Você já deve ter visto, né? Rede social, hoje em dia a gente vê bastante vídeos de o pai fazendo alguma coisa e o filho olhando ali para o pai, pequenininho, bebê, criança, olhando ali para o pai e imitando ele, fazendo ali igualzinho aquilo que ele está fazendo. Pois bem, é o que a Bíblia nos manda fazer com Deus. Que nós sejamos imitadores como filhos amados, o filho que deseja ser igual ao pai, o filho que se espelha no pai, que admira o pai e que quer ser igual a ele, que quando coloca uma roupa parecida com a roupa do pai, com a cor que o pai está vestindo, o filho fica ali todo feliz, todo empolgado, que ele está igual ao pai dele. Não é assim? Você já deve ter passado por isso também, visto isso também. É isso que nós devemos fazer com Deus. E o que é uma imitação? Quando você vê, por exemplo, alguém imitando, né? Existem aí imitadores que são profissionais, né? Que você ouve ele imitando, parece que é a pessoa que ele está imitando que está ali. Você ouve alguém imitando uma pessoa muito famosa, o Silvio Santos, por exemplo, né? Que tem muitos que imitam. Você vê alguém imitando uma pessoa muito famosa, você ouve ali, você vê a pessoa imitando e você logo se lembra da pessoa a qual aquele imitador está imitando. Não é assim? Então, nos tornarmos imitadores de Jesus e a gente se espelhar no comportamento, no caráter dele, de tal maneira que quem olhar para a gente também se lembre de Deus. Que o nosso comportamento, e ele vai dar umas dicas aqui, né, de como aplicar isso, mas que a nossa forma de tratar as pessoas, que o nosso comportamento, que o nosso caráter, quando outros olharem para nós e verem a forma como nós nos comportamos, a forma como tratamos os outros, o nosso caráter, a nossa decência, quem olhar para isso em nós, venha pensar em Deus, venha se lembrar de Deus, venha perceber, consiga enxergar Deus no nosso caráter, na nossa postura, no nosso comportamento. É isso que ele está dizendo aqui. Já imaginou isso? Esse deve ser o objetivo de todo cristão. Na verdade, quem é cristão procura fazer isso. Quem olhar para você, se lembrar de Deus. Poxa, o fulano trata as pessoas tão bem. Ele trata com tanto amor. Ele é tão misericordioso. Que as pessoas consigam perceber algo diferente em você. Talvez quem não conhece a Deus pode até não saber bem o que é. Pode até olhar para você assim e simplesmente pensar, poxa, tem alguma coisa diferente ali no fulano. É a presença de Deus, é o caráter de Deus, é você espelhando a imagem de Deus. E se algum outro cristão cruzar o seu caminho, conhecer você e ver o seu comportamento, que ele logo se lembre de Deus e fale, olha, o fulano, estou conhecendo agora, mas ele deve ser um cristão também. Esse deve ser o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso propósito como cristãos. Nos tornarmos imitadores de Deus de tal maneira que quem olhar para a gente pense nele. Isso não é para nossa glória, não é para a gente se envaidecer, não é para a gente falar, tá vendo como eu sou bom, não é para a gente se sentir melhor do que os outros, mais santo do que os outros, não. É para que ele seja glorificado. É para que assim o nosso comportamento venha evangelizar, venha levar pessoas até Deus, que as pessoas olhem para nós, pensem, reflitam, poxa, eu queria conseguir me comportar assim, mas eu não consigo. E de repente até cheguem em você e perguntem, o que eu posso fazer? Por que você é tão diferente? O que tem de diferente
diferente em você? E aí você vai apontar para Jesus. E vai mostrar que aquilo que há de bom em você não é um mérito seu, mas é obra dele na sua vida. É você se espelhando nele, é você imitando ele. E agora, ele vai começar a dar dicas aqui de como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Tá bom, eu tenho que ser imitador de Deus, mas como é que eu faço isso? Ele vai começar a falar nos versículos seguintes. Ele diz assim, no versículo 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Veja bem, não é falar de amor. Falar de amor é fácil, mas é viver em amor. O amor, tanto a Deus quanto ao próximo, que são os dois maiores mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O amor, ele não é visto em palavras, ele é visto em atitude, ele é visto em entrega. Se o marido diz que ama a esposa e vive falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas ele maltrata, ele não dá atenção, ele não dá carinho, ele não dá afeto, ele não se importa com a esposa, ele vive traindo a esposa. Se o marido diz que ama, mas as atitudes dele mostram o contrário, então as palavras dele não têm crédito nenhum, porque o amor não é visto nas palavras, ele é visto na atitude. Por isso nós devemos viver em amor. As nossas atitudes devem demonstrar esse amor. É fácil falar que ama a Deus, mas não é a palavra, a frase que mostra que você realmente o ama, são as atitudes. Se você procura se espelhar em Jesus e ser um imitador de Deus, você está mostrando que você o ama, antes mesmo das suas palavras dizerem isso. Se você diz que ama o próximo e você realmente faz o bem ao próximo, você se entrega ao próximo, você vê alguém precisando e se está ao seu alcance, você não mede esforços para ajudar, você é misericordioso, então aí sim, você está vivendo em amor, demonstrando esse amor pelas suas atitudes. E é amar, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele nos dá o padrão aqui de amor. Não é o amor que nós vemos aí fora, não é o amor de filmes, é o amor de Jesus, que se entregou. É assim que nós devemos amar. E é fácil praticar isso aqui com as pessoas que são boas para nós, que nos fazem bem, as pessoas que nos amam de volta, é mais fácil de amar. Só que aí nós precisamos nos lembrar que Jesus nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que diz a Bíblia. Jesus ama até aqueles que o ofendem. Jesus amou até aqueles que estavam ferindo ele. Quando Jesus foi crucificado e os soldados estavam ali humilhando ele e torturando ele, ele orou a Deus pedindo que Deus o perdoasse. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou até aqueles que estavam chicoteando, cuspindo nele, humilhando ele, zombando dele. Esses é mais difícil da gente amar. É aí que entra o desafio da gente amar. Amar quem te fere, amar quem te ofende, amar quem te distrata, amar quem te despreza é difícil, mas é necessário, se você deseja ser um imitador de Deus. E para deixar claro aqui, isso não significa que você vai continuar convivendo com essas pessoas ou se sujeitar a conviver com elas, entende? Se alguém te despreza, te maltrata e você pode manter distância, tudo bem, você deve fazer isso, deve se preservar, se poupar, mas o que você não pode é odiar aquela pessoa, é guardar mágoa dela, é torcer, é desejar o mal dela. Isso não combina com quem é cristão. Nós precisamos andar em amor. Se você é um imitador de Deus, então você precisa amar, ser misericordioso, perdoar até essas pessoas que estão te ferindo, te machucando, te humilhando, te distratando, te excluindo, te rejeitando, te desprezando. Você precisa amar. Você precisa perdoar. É mais fácil, a nossa natureza pede para a gente odiar, para a gente se vingar, para a gente desejar o mal, para a gente celebrar se aquela pessoa acontecer algo ruim com ela. Não é isso que nós devemos fazer. Como cristãos, nós devemos amar. É difícil, mas é necessário. E amar não significa conviver, você se sujeitar, se submeter a uma situação de humilhação e ficar ali. Não é isso.
mas é você não guardar ódio, mágoa, é você desejar o bem, é você orar. Tem coisa melhor para demonstrar o amor do que você orar por alguém? Ore por aqueles que te perseguem, que te ferem, que te machucam, aqueles que querem o seu mal. Ore por eles. Ame eles. Perdoe eles. Já está ficando difícil, né? De se tornar imitador de Deus. Mas é o que ele está nos orientando aqui. Se você deseja desenvolver comunhão, intimidade, seja um imitador de Deus. E sabe, para que alguém... Tudo bem que existem pessoas, né? Falando agora de imitações, como a gente comentava há pouco, existem pessoas que têm um talento, né? Tem gente por aí que imita 10, 15, 20 pessoas famosas, quer dizer, a pessoa tem talento para aquilo ali. Mas até essas pessoas que têm talento, quando ela deseja imitar alguém, o que ela faz? Ainda que você não seja um imitador, você deve saber porque é meio que lógico, né? Se você deseja imitar alguém, você vai precisar observar muito bem aquela pessoa. É ou não é verdade? Você vai precisar ter muita atenção no jeito que ela fala, nos traços dela, no jeito que ela gesticula. Se você deseja imitar alguém, você precisa prestar muita atenção no comportamento dela, na forma dela falar. Se eu quero ser um imitador de Deus, como que eu vou fazer isso? Observando Ele. E já que eu não consigo enxergar a Deus, né? Deus não é visível, não está aqui fisicamente, então como que eu vou me tornar um imitador dele? Como que eu posso me tornar um imitador dele? Como que eu posso observar o comportamento dele? Através da palavra de Deus. Se você deseja ser um imitador de Deus, então você precisa se envolver com as coisas de Deus, observar a palavra de Deus, seguir os ensinamentos da palavra de Deus. É a Bíblia que revela o caráter e o comportamento de Deus, do Senhor Jesus. Se envolva com a Bíblia. Esse culto de ensino bíblico, por exemplo, é uma forma de você aprender mais do comportamento de Deus e de você se esforçar para se tornar esse imitador dele. E aí a Bíblia, aqui em Efésios, vai continuar falando mais algumas coisas. Diz assim, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Veja bem, então ele segue dando aqui mais algumas dicas, né? E aí no versículo 3 ele fala sobre pecados de imoralidade sexual, só que no versículo 4 ele traz algumas coisas que são mais sutis. Porque quando a gente fala de adultério e pecados sexuais, para quem é cristão isso já é muito óbvio, né? Já é uma coisa que você costuma fugir. Só que ele nos mostra aqui que pecado não é apenas coisas ruins que nós fazemos, não são apenas atos, atitudes, mas existem muitos pecados que acontecem na boca, no falar, na língua. Existem muitos pecados que você não está ali no ato, mas que acontecem quando você abre a boca e pronuncia alguma palavra. E esses são mais sutis. Esses são mais discretos. E normalmente é mais fácil dos cristãos, ou é mais comum, melhor dizendo, dos cristãos caírem nesses pecados. Pecado da língua. Seja de mentir, de dar falso testemunho, de falar palavras torpes, de julgar, de condenar. O que tem de pessoas que frequentam uma igreja, que buscam a Deus, que leem a Bíblia, que fazem orações, que são religiosas, mas que pecam e muito no falar mal da vida dos outros, na fofoca, no julgamento e assim, na condenação, né? É aí que está o pecado, é você falar condenando, como se você fosse melhor do que aquela pessoa. Porque, convenhamos, né? Comentar alguma coisa, falar mal de alguém, pontuando alguma, poxa, não gostei do que o fulano fez. Quem que não comete isso, né? Mas você julgar, se achar melhor, condenar, dizer que a pessoa... Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que quer ser juiz. Tem gente que quer imitar Deus. Tem gente que quer imitar Deus de uma outra forma. Porque o único que pode julgar é Deus. E um dia ele vai julgar. Um dia ele vai julgar e alguns
serão destinados à condenação. E tem gente que quer imitar Deus nisso, que ela vive condenando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, como se todo mundo fosse destinado ao inferno, como se todo mundo tivesse perdido, sem salvação, e só ela, ou as pessoas que ela gosta, que gostam dela, que agem igualzinho a ela, só essas pessoas têm salvação. Todo o resto está condenado. E peca com a língua, peca com o pensamento, quer imitar Deus de um outro sentido, numa outra forma, que essa a gente não pode imitar. Nós não somos juízes. Quando a Bíblia manda imitar, não é para você julgar os outros não, até porque hoje Deus não está condenando ou julgando ninguém. Vai chegar um dia do julgamento. Vai chegar um dia que alguns serão destinados à condenação. Mas hoje, Jesus estende a mão. Ele não aponta o dedo para condenar, para acusar. Ele estende a mão para convidar para uma nova vida. Então, você que deseja desenvolver comunhão com Deus, eu acredito que você já fuja de pecados sexuais, por exemplo, de pecados escandalosos, de pecados no ato, mas talvez você venha falhando na língua, no pecado da língua. Vive falando mal de todo mundo e condenando todo mundo, querendo ser juiz. Não faça isso. Vamos continuar aí para a gente concluir. Aí ele diz assim no versículo 5: porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, a ganância é a idolatria. Tem gente que o ídolo dela não é uma imagem, uma escultura, uma estátua, não. Tem gente que o ídolo dela é o dinheiro. A ganância é idolatria, porque a pessoa coloca o dinheiro no lugar de Deus, a avareza, e a pessoa nem precisa ter muito para cometer esse pecado. Porque quando a gente fala assim, parece que somente os ricos podem ser avarentos. Às vezes a pessoa não tem muito, mas ela coloca o pouco que ela tem acima de Deus, em primeiro lugar. Ela é apegada àquilo ali de tal maneira, de tal forma, ela idolatra aquilo. A ganância é idolatria. Não seja apegado aos bens materiais. Significa que você vai ser relaxado, desleixado, você não vai cuidar das suas coisas, ou você não vai lutar para ter mais. Não, você pode lutar. O que você não pode é colocar o coração nessas coisas. Ele segue dizendo, né? Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Isso aqui é um ponto importante da gente destacar. Ele está mostrando aqui pecados e coisas que a gente deve fugir. Avareza, pecados sexuais, pecados da língua, a gente deve fugir dessas coisas. Porque é por causa delas que vem a ira de Deus, virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz aqui, portanto, não se associem com eles. Isso não significa, pessoal, e a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia fala em outras ocasiões coisas parecidas com esse versículo aqui, mas ela não diz, e isso não significa que você deve se isolar, se afastar de todo mundo, como infelizmente muitas pessoas fazem, se afastam de todo mundo, se isola da família, se isola no trabalho, não quer conviver com ninguém, e ela se isola no mundo dela, na bolha dela, não convive com ninguém e acaba dando até mau testemunho, porque aí os colegas de trabalho olham e pensam, poxa, o fulano é muito esquisito, é muito estranho. Deve ser esse negócio de igreja aí dela, que não fala com ninguém, é mal educado, não cumprimenta ninguém, a gente chega, a pessoa já sai. Não é você se isolar, não é isso. Mas é você não se envolver com os pecados que eles cometem. Lá no seu trabalho, provavelmente, existem pessoas que não temem a Deus e que fazem coisas que você não concorda. Nem por isso você vai maltratá-los, ou julgá-los, ou condená-los, ou se achar melhor do que eles. Você vai ter um bom convívio. No que depender de você, a Bíblia diz isso também, você vai ter paz com todo mundo. Então você vai tratar as pessoas bem, até porque a primeira coisa que nós falamos lá em cima no versículo 2 foi o amor, e o amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo, e amor inclusive àqueles que te ferem, que te ofendem, que te machucam. Então você vai amar os seus colegas de trabalho, a sua família, seus parentes, seus amigos de escola, de faculdade. Você vai ter um bom convívio com eles, você vai amar, vai dar um bom testemunho, um bom exemplo, vai fazer o bem a essas pessoas, porque o amor é visto na atitude, como falamos também. Então você vai ter um bom relacionamento com eles, mas você não vai se envolver com os pecados que eles cometem. Então aí é claro, se eles vão se reunir para saírem e fazerem uma coisa que você sabe que não agrada a Deus,
nesse caso você não vai. Mas aí você não vai julgá-los, você não vai condená-los, você não vai dizer que eles estão perdidos, você não vai se isolar por causa disso. Nós não podemos nos envolver com as coisas erradas que eles fazem, mas devemos ter um bom relacionamento. E aí, para concluir, diz assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Bondade, justiça e verdade. Você quer ser um imitador de Deus? Quer seguir essa orientação à igreja dos Efésios e a nós hoje? Quer desenvolver sua comunhão com Deus? Quer edificar a sua vida espiritual? Quer ser um imitador de Deus? Justiça, bondade e verdade. Fuja das coisas ruins, dos pecados que nós pontuamos aqui, mostramos aqui na Bíblia. Fuja dessas coisas e pratique o amor. Ande em amor, viva em amor, pratique o amor e pratique aquilo que é justo, bom e verdadeiro. Passe por esse filtro, meça o seu comportamento, as suas atitudes, as suas escolhas, meça ou passe por esse filtro. Se for bom, verdadeiro e justo, então pratique. Se não passar por esse filtro, por essa peneira, então elimine da sua vida, se você deseja ser um imitador de Deus. E é claro, gente, que nós nunca seremos perfeitos como Deus é. E não é isso que está sendo falado aqui. Deus, a Bíblia, em momento nenhum exige perfeição de nós. Ela exige, acima de tudo, sinceridade, honestidade. E aqui ela nos estimula a nos tornarmos melhores por amor a Deus e para a glória dele. Isso aqui também não é para que a gente alcance a salvação. Quem leva por esse lado e acha que assim vai conseguir conquistar a salvação, não, eu não vou viver no pecado, eu nunca vou pecar porque eu vou conquistar a minha salvação, eu vou manter a minha salvação não pecando nunca. Isso é impossível. A Bíblia diz que a salvação, Jesus falou, lá no encontro com o jovem rico, a gente falava sobre o jovem rico domingo, né? Lá no encontro com o jovem rico, falando sobre salvação, Jesus disse que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Jesus não falou isso no contexto de uma doença. Olha, essa doença aqui é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Não, não foi esse o contexto. É claro que tem coisa que o médico não pode curar e Deus pode, mas não era esse o contexto. Jesus não falou isso no contexto da libertação de um filho que estava endemoniado, não. E é claro que tem coisa que a mãe, o conselho da mãe não é suficiente para transformar o filho, e Deus pode. É impossível para a mãe, mas é possível para Deus. É óbvio isso. Só que esse não era o contexto. O contexto era a salvação. Salvação é impossível para o homem. Ninguém pode ser salvo por seus próprios méritos, por seu próprio esforço, por obedecer uma série de regras. Não, ninguém consegue ser salvo por isso. É impossível para os homens, mas é possível para Deus. Salvação acontece por mérito daquilo que Jesus fez na cruz. Quando Ele nos orienta a ser imitadores de Deus, não é para assim alcançarmos a salvação, não. Mas é por amor a Ele. É para nos tornarmos pessoas melhores. Se esforce para isso. E você sabe que quanto mais nós convivemos com alguém, mais parecido a gente se torna com essa pessoa, não é? Não tem jeito, você convive muito com alguém, você vai pegar algum jeito dela, alguma frase dela, alguma coisa dela, do comportamento dela, você vai acabar pegando, e o mesmo ela de você, vai pegar alguma coisa sua. Quanto mais nós convivemos com uma pessoa, mais parecidos nós nos tornamos com ela. Se você deseja ser um imitador de Deus, conviva com Ele. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida envolvida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. É assim que você vai conseguir se tornar um imitador dele. Inclusive agora nós vamos orar. Vamos pedir isso para Ele agora. Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos molde. Vamos adorar a Deus e vamos pedir que Ele trabalhe em nós e nos ajude a nos tornarmos esse imitador de Deus, esse cristão verdadeiro. Feche os seus olhos então. Pense em Deus agora. Se concentre. Respire fundo. E elimine as distrações aí na sua mente agora, eu digo. Porque nesse momento muitos pensamentos podem vir,
Muitas coisas podem tentar dividir a sua atenção, mas não permita que a sua mente voe e vá para longe. Não, não, não. Que a sua mente esteja aqui, concentrada, focada. Pense no que você ouviu. E a palavra de Deus serve para a gente como um espelho, para nós avaliarmos o nosso comportamento. E quantas coisas foram mencionadas aqui hoje. E se você percebe que vem deixando a desejar, vem pecando e vivendo no pecado, talvez no ato, mas quem sabe, e mais provavelmente, o pecado no pensamento, na cobiça, o pecado na língua, no falar, no criticar tudo e todos, no julgar e se achar melhor do que os outros. A palavra de Deus é um espelho. E se nessa noite, se nesse culto, o espelho da palavra de Deus está lhe mostrando coisas que você precisa mudar, que você precisa ajustar, que você precisa melhorar, e você tem humildade para reconhecer isso, então peça perdão a Deus aí agora. Fale com Ele nesse momento. Confesse os seus pecados a Ele, reconheça isso. Peça perdão, peça para Ele te limpar, peça para Ele te lavar e diga para Deus: eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero mudar, meu Deus. Me ajude a abandonar esse pecado, a ajustar isso. Me ajude a abandonar esses maus hábitos e me perdoa, meu Deus, me perdoa. Eu quero te agradar, tem misericórdia de mim. Peça isso a Deus aí agora. Peça misericórdia, demonstre o seu arrependimento. E se Ele for sincero, se você é sincero em suas palavras, então Ele te limpa, Ele te lava, Ele te perdoa. Quando Deus nos mostra os nossos pecados através do espelho da palavra dele, não é para colocar um fardo pesado sobre nós, não é para que nos sintamos culpados e venhamos carregar um fardo de culpa, não, mas é justamente para que venhamos reconhecer, nos arrepender, nos humilhar, pedir perdão, e assim Ele nos perdoar, nos limpar, remover esse pecado de nós e remover todo o fardo de culpa. E é isso que acontece com você aí agora. Se você é sincero nas suas palavras e se arrepende, ainda que o teu pecado seja muito grande, seja escandaloso, seja horrível, vergonhoso, você teria vergonha de contar, de falar isso para qualquer pessoa. Mas se você está arrependido, Ele te perdoa, Ele te limpa. Receba aí agora o perdão de Deus. Seja lavado aí agora pelo sangue de Jesus. E se você quiser cantar e continuar orando através dessa canção, fique à vontade. Ou se você preferir, vai falando com Deus aí com as suas próprias palavras. Vamos falar com Ele, vamos adorá-lo agora. Ele te limpa, Ele te lava nesse momento, Ele te perdoa. E agora sim você vai poder adorar a Ele, dedicar a Ele toda adoração, todo louvor. Aleluia. Fale com Ele, seja através dessa canção ou através das suas palavras, mas fale com Deus aí agora. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é
aleluia, meu Pai. O Senhor, mesmo sem pecado, não nos condenou, mesmo a gente tão falho, tão pecador, o Senhor nos amou e nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como explicar tão grande amor? Ah, meu Pai, nós somos gratos pelo Teu amor tão grande, tão genuíno, verdadeiro, intenso. Que amor é esse que a gente não consegue entender, explicar e que é tão difícil até da gente praticar? Oh, meu Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos porque o Senhor não nos condenou pelos nossos pecados, mas estendeu a mão para nos ajudar a sair desse mar de pecados e coisas erradas. Nós Te amamos, Senhor, e por isso Te adoramos aqui agora. Dedicamos ao Senhor toda a honra, glória, louvor, adoração, que só o Senhor é digno. Aleluia! Adore a Deus nesse momento e declare o seu amor a Ele. Diga o quanto você o ama, diga o quanto Ele é importante para você. Adore a Deus, diga palavras de louvor a Ele. Só o Senhor é Deus e o único digno de ser louvado, adorado, engrandecido. Receba agora o nosso louvor, receba a nossa adoração, meu Deus, receba o nosso amor sincero. Nós Te amamos, meu Deus, e Te amamos não é só com a boca, não. Nós queremos viver em amor ao Senhor e demonstrar isso através do nosso comportamento, do nosso caráter, Senhor, e até para isso nós dependemos do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Então pedimos, Senhor, tenha liberdade para nos moldar, tenha liberdade para tirar de nós aquilo que não Te agrada, nos ajude a enxergar onde precisamos mudar, o que precisamos melhorar, porque muitas vezes, meu Deus, é difícil de enxergar, de identificar os nossos próprios erros. Muitas vezes nós somos bons para enxergar o erro dos outros. Quando alguém erra com a gente logo percebe, a gente logo identifica, a gente logo se aborrece, mas muitas vezes temos dificuldade de enxergar quando nós estamos errando com as pessoas. Muitas vezes temos dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos, fazemos vista grossa, tentamos justificar os nossos erros. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude a enxergar onde precisamos mudar, onde precisamos melhorar, e tenha liberdade, meu Deus, tenha liberdade para nos moldar, porque nós queremos Te adorar não apenas com canções, não apenas com palavras bonitas, queremos Te adorar com o nosso comportamento, com a nossa vida, queremos Te adorar, meu Pai, sendo imitadores do Senhor, meu Deus. Queremos que as pessoas, ao olharem para nós, se lembrem de Ti, pensem no Senhor, glorifiquem ao Senhor. Não precisamos receber elogios, não queremos glória, toda a glória pertence a Ti, mas que as pessoas, ao olharem para nós, meu Deus, consigam se lembrar do Senhor. Seja no nosso amor, no nosso carinho, na nossa maneira de tratar as pessoas, na nossa entrega, no nosso desejo de fazer o bem, na nossa misericórdia, na nossa empatia, que as pessoas se lembrem do Senhor ao olhar para nós, que as pessoas glorifiquem, louvem, adorem ao Senhor ao nos conhecerem, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, estamos tão distantes, mas queremos, Senhor, queremos nos tornar melhores, queremos que o Senhor nos molde, queremos que o Senhor nos ensine, e que assim o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Aleluia. Respire fundo aí agora e receba a presença de Deus, receba o toque de Deus nesse momento. Que maravilha estar aqui, Senhor, cultuando o Senhor. Que maravilha estar aqui te adorando. Aleluia, aleluia. Nós Te agradecemos por esse privilégio. Que maravilha é receber o Teu amor, mesmo sem a gente merecer. Que maravilha é aprender mais do Senhor aqui nesse culto de ensino bíblico. Que maravilha, Senhor. Nós só temos a agradecer a Tua misericórdia, a Tua paciência, o Teu amor, os Teus ensinamentos, o Teu cuidado. Nós só temos a agradecer e Te agradecemos, meu Pai. Toma a nossa vida, Senhor, que o Senhor seja glorificado através de nós, e queremos gastar a nossa vida em favor do Senhor. Queremos gastar a nossa vida, enquanto houver fôlego em nós, enquanto vivermos, que a nossa vida seja para Te glorificar. Aleluia.
preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Aleluia, que maravilha! É por ti, Senhor, é tudo por ti, é tudo para o Senhor, porque teu, dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é teu, tudo é para ti que vivemos, Senhor. Toma a nossa vida, nós te agradecemos e entregamos a nossa vida ao Senhor, que o Senhor gaste a nossa vida para a tua honra e para a tua glória, para glorificar o Senhor, para levar o Senhor para as pessoas, para levar o teu amor àqueles que ainda estão perdidos. Nos usa para isso, Senhor, e conte conosco para isso. Use as nossas mãos, use a nossa vida, use os nossos pés para ir até os sofridos, os vulneráveis, os necessitados, os perdidos, e levar o Senhor para eles, em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Deus, agradeça a Ele, e se você crê, se você o recebe aí agora, então diga amém e diga graças a Deus. Amém. Ah, que maravilha! Como é bom, como é maravilhoso adorar a Deus, louvar a Deus e aprender mais das coisas de Deus. É maravilhoso. Nós já estamos chegando aos minutos finais do nosso culto. Se essa mensagem te ajudou, se fez bem para você, se Deus falou ao teu coração, compartilha com alguém. Se você ainda não deixou o like, deixa o seu like aqui agora, aperta na setinha de compartilhar, mande para mais pessoas. Vamos dividir a palavra de Deus. Vamos convidar mais pessoas para se tornarem imitadores de Jesus, imitadores de Deus. Vamos compartilhar essa palavra, tá bom? E antes da gente fazer a última oração, lhe dar a bênção final, eu quero lhe convidar a honrar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. Vocês que estão acompanhando o culto, provavelmente vocês já sabem que nós temos um trabalho muito bonito. Além dessa igreja online, nós temos a igreja física aqui em Guarulhos, onde eu estou, inclusive. Mas esse espaço aqui não é apenas uma igreja, vai além disso.
não é apenas um lugar para cultuar a Deus, isso é o principal, é claro. Mas aqui nessa igreja, nós oferecemos cursos gratuitos às pessoas da igreja, quem quiser participar, mas principalmente as crianças dos abrigos, dos orfanatos que nós acompanhamos. Toda semana nós vamos aos orfanatos aqui em Guarulhos, nós fazemos trabalho com as crianças toda semana. Semana que vem, por exemplo, inclusive, nós vamos fazer, olha só, uma visita ao asilo, a um lar de idosos, no domingo. Terça-feira nós vamos em outro lar de idosos e na quinta-feira nós vamos em um orfanato. Isso tudo semana que vem. Só para você ter uma ideia da nossa rotina. E além disso, segunda-feira tem curso com as crianças dos orfanatos. Terça-feira tem curso com as crianças dos orfanatos aqui na nossa igreja. Tudo isso acontece aqui. E tudo isso que nós fazemos, porque isso tem um custo. Nós não vamos lá apenas fazer uma oração. Nós sempre levamos uma comida para eles. Levamos presentes para eles, aquilo que eles precisam, atendemos as necessidades, tanto no lar de idosos, quanto nos abrigos das crianças, nas casas de acolhimento para as crianças. Então, tudo isso tem um custo que não é barato. E tudo isso nós fazemos com recursos de dízimos e ofertas. Que você tenha a alegria, a satisfação de saber que quando você apresenta seus dízimos e ofertas aqui nessa obra, eles estão sendo destinados aos mais vulneráveis, aos mais necessitados, a essas crianças do orfanato. Os recursos, né, as ferramentas, as adaptações que nós estamos fazendo aqui nas salas para que os cursos aconteçam, curso de barbearia, de elétrica, curso de inglês, de jiu-jitsu, de confeitaria, de manicure, tudo isso tem um custo, tanto para adaptar as salas, que nós estamos ainda nas partes finais, né, quanto os objetos que eles vão utilizar ali, as ferramentas, né? Enfim, tudo isso tem um custo, é com recurso de dízimo e oferta que nós fazemos. E se você quer fazer parte dessa obra, então vou deixar as contas aqui à sua disposição. Vai ficar aqui um minutinho, você pode fazer o seu Pix, enviar o seu dízimo agora, a sua oferta. Fique à vontade, sem obrigação. Você não está sendo obrigado, constrangido a nada. Ninguém está te prometendo nada aqui. A única coisa que a gente te promete é a oração. Se você acredita no nosso trabalho, dizima e oferta aqui, nós oramos por você todos os dias. Saiba disso. Mas a gente não está prometendo riqueza, nada disso. Então não é por interesse, não é por obrigação, mas é por amor. Nós não falamos de amor hoje. Quer viver em amor? Está aí uma forma, né? Ofertando e ajudando essas crianças. Está aí as contas à disposição. Eu volto já fazendo a oração final. Amém. Deus abençoe você que é dizimista dessa obra, que apresenta suas primícias, suas ofertas. Você faz parte de tudo isso que Deus está construindo. Eu faço parte e você também faz parte dessa obra maravilhosa que tem ajudado os mais vulneráveis. Vou lhe dar a bênção final. Se você não conhece a nossa igreja, vem participar de um culto aqui. Você é de São Paulo, de Guarulhos, participe de um culto aqui com a gente. Vem aqui para a gente te apresentar o espaço, para você ver pessoalmente. Talvez você já viu nos vídeos, lá no Instagram do pastor Guilherme, no Instagram da igreja. Talvez você já viu os vídeos ali, mas você tem que vir aqui para você ver pessoalmente a maravilha que é esse espaço, que é esse lugar, as salas, a barbearia que a gente está construindo aqui. Enfim, vem nos visitar. Amanhã, por exemplo, sexta-feira, tem culto de intercessão aqui na nossa igreja. É um culto de oração, uma sala de oração. Nos reunimos para orar, 50 minutos de oração, 7h30 da noite. Oramos por família, vida financeira, oramos por tudo. Você sai daqui leve,
porque você descarrega tudo na presença de Deus ali, tudo que você vem carregando, você se esvazia ali na presença de Deus. E domingo temos o culto de celebração. Eu estou às 7 horas da manhã, o pastor Guilherme no culto principal às 9 horas da manhã e o pastor Felipe às 18 horas. Escolha o melhor horário, venha cultuar aqui com a gente, tá bom? Vamos fazer a última oração, feche os seus olhos. Senhor, agradecemos por esse culto, entregamos nossa vida ao Senhor, entregamos tudo a Ti, que essa palavra fique gravada em nosso coração e molde as nossas atitudes, o nosso comportamento, nos ensine a sermos imitadores do Senhor. Eu oro por aqueles que dizimaram, que ofertaram, aqueles que hoje não puderam fazer isso, mas que são ofertantes, são dizimistas, acreditam nessa obra e têm vivido em amor, inclusive nos dízimos, nas ofertas, em favor dos mais vulneráveis. Que sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe, é sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você e até o nosso próximo encontro aqui. Deus abençoe.